Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Que saudade, né? De falar com vocês, de ter um contato um pouquinho mais direto com vocês durante essa quarentena. Mas tudo logo vai passar, certo? E nós vamos voltar a ter nossas aulas na escola, com as imagens, com os vídeos, com as aulas práticas, ok? Mas por enquanto, vamos nos adaptando da maneira que podemos para levar um ensino de qualidade para vocês. E na última aula, eu pedi para vocês assistirem um documentário sobre os vírus e bactérias, né? Algumas doenças relacionadas a vírus e bactérias, e que vocês elaboraram um resumo e me enviaram, né? Inclusive, poucos me mandaram esse resumo, mas ainda estou esperando, tá? Mas hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, dar uma introdução sobre os vírus e as bactérias, certo? Como se caracterizam. Nesse capítulo a gente vai estudar as principais características desses seres microscópicos, certo? Desculpa. Seres que se diferenciam, apesar de serem seres minúsculos, pequenininhos, aparentemente parecem serem da mesma família, mas são seres bem distintos um do outro, tá? Para começar, os vírus são seres acelulares. Não são nem considerados seres vivos dentro da nomenclatura biológica. Eles não são seres vivos. Eles são acelulares, ou seja, indivíduos que não possuem células. Automaticamente, obrigatoriamente, eles precisam estar inseridos em um metabolismo celular para que eles possam se reproduzir, certo? Enquanto não estão inseridos dentro de uma célula, os vírus não têm esse poder de gerar vida ou de expandir nenhum tipo de doença, porque ele precisa estar em uma célula viva para poder se reproduzir e sobreviver. Enquanto ele não encontra uma célula viva, ele fica ali cristalizado no meio em que vive, esperando a oportunidade. Então, são seres oportunistas, né? Se aproveitam ali daquela célula indefesa, daquela célula que está prejudicada imunologicamente falando, né? Nós temos no nosso metabolismo células de defesa, células de imunidade que nos previnem contra doenças. Então, se esses vírus se chegam a nós, né, vêm até nós e encontram em nós essas células fragilizadas, eles tomam posse aí do nosso organismo, porque encontraram em nós células que não nos defenderam, mas ajudou esses vírus a serem introduzidos em nosso metabolismo, certo? Essa já é uma grande característica dos vírus, ok? Então, os vírus, eles são acelulares. Mas, se você estava atento, deve ter percebido que os vírus não foram agrupados em nenhum dos 5 reinos que nós estudamos no capítulo anterior. Não é verdade? Quais são os 5 reinos? Vamos ver se vocês se recordam, se lembram ainda do que eu falei em nossas primeiras aulas de ciência lá na escola. Os 5 reinos que se dividem os seres vivos, né? Diferentes seres vivos. Vamos começar por uma ordem aí evolutiva. Vamos falar do reino Monera, o primeiro reino. Depois vem o reino protista, né? Reino Monera, que agrupa as bactérias. Reino protista, que agrupa os protozoários, algas clorofiladas. Então, esse é o grupo das algas e protozoários. Reino protista, reino Monera. Qual o terceiro reino? Vem aí depois, podemos falar sobre o reino fungi, reino Monera, seres vivos, bactérias, protista, reino protista, algas e protozoários, reino fungi, fungos.
E em seguida, temos aí o reino Plantae, que agrupa todos os vegetais que existem no planeta, né? Então, nós temos o reino Plantae. E, por fim, por último, temos também o reino Animalia, que é o reino dos animais. 5 reinos: reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e reino Animalia. E se vocês observarem, em nenhum deles se encontra os vírus. Porque, eu disse no início, os vírus são considerados seres acelulares, não possuem célula. Mas, professor, eles possuem material genético? Sim, porque uma vez que eles estiverem introduzidos em uma célula, a partir dali ele vai se multiplicar. E para haver a multiplicação é necessário material genético, que pode vir de 2 formas, DNA ou RNA. Lembra do significado dessas 2 siglas? DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico. E nessa imagem que vocês estão vendo aí, dos vírus, tem algumas estruturas. Nessas estruturas aí do livro de vocês, nós vamos ter as proteínas, que são projetadas na superfície do vírus. Elas permitem que ele reconheça a célula que será invadida e parasitada por eles. As proteínas, tá? Depois das proteínas, tem uma cápsula proteica ou de proteína. Essa cápsula protege o material genético e dá formato ao vírus, certo? Depois temos também, antes disso, na verdade, antes da cápsula de proteína, temos o envelope. Quando ocorre, é derivado da membrana da célula hospedeira e envolve o vírus. E por fim, temos aí o material genético. Todas essas cápsulas, essas capas protetoras que eu acabei de citar para vocês, protege aquilo de mais importante em qualquer estrutura, em qualquer ser vivo, que é o material genético. Os vírus podem ter tanto DNA quanto RNA, ou ambos, para armazenarem as informações que necessitam para se reproduzir. Então, vamos falar sobre a função de cada estrutura dessa, começando aí pela cápsula de proteína. Como eu disse para vocês, essa cápsula de proteína, ela envolve o material genético. Em alguns vírus pode existir uma película também protetora, derivada das células que eles invadiram. Essas proteínas, essa película, ela acaba se derivando da própria célula que aquele vírus acabou de invadir. Quando isso acontece, nós chamamos de envelope. Externamente, algumas proteínas se projetam para permitir ao vírus identificar a célula que vai parasitar. Essa é uma das características que mais impressiona nos vírus, além de não terem células, né, de serem acelulares. Eu estou sempre repetindo isso para vocês, ok? Eles só vão parasitar, eles só parasitam células específicas. E dentro delas aproveitam-se das estruturas celulares, ou seja, das organelas que ali vivem, para poderem se reproduzir. Eles invadem uma célula. Nós sabemos que as células eucarionte e procarionte têm organelas. Vocês fizeram uma maquete belíssimas, né? Algumas maquetes lindas e ainda estão lá no nosso laboratório. E nessas maquetes vocês puderam estudar profundamente cada organela que existe nas células, tanto na célula eucarionte vegetal, quanto na célula eucarionte animal, quanto nas procariontes. Então, os vírus, eles são oportunistas, eles invadem essas células, projetam ali o seu material genético e se aproveitam dessas organelas para se alimentarem, para sobreviver dentro daquele organismo vivo, ok?
Normalmente, os vírus são classificados como adenovírus, aqueles que têm DNA como material genético, e retrovírus, os que têm RNA. Uma exceção é o citomegalovírus, um vírus do grupo do grupo herpes, compostos de DNA e RNA. Então, esse grupo de vírus, ele vai existir tanto DNA quanto RNA, que costuma infectar células de pessoas debilitadas, ou seja, costuma infectar pessoas que estão com um sistema imunológico baixo. E aí vem o aparecimento de pequenas úlceras na região labial, e vai se manifestando por conta desse sistema imunológico que está debilitado. Então, precisa se reestruturar para que não seja infectado por algumas patologias, né? E o que é patologias? Algumas doenças, ok? Tudo bem até aí? Então, vamos prosseguir agora para a página 43, onde vocês vão ver esses exemplos de vírus que eu acabei de falar para vocês. Aqui nós temos o bacteriófago, que vocês até desenharam, alguns já me enviaram, mas o prazo, se eu não me engano, é até quarta ou sexta-feira, não me recordo agora. Mas alguns já me enviaram e fizeram desenhos lindos. E o bacteriófago, ele é um tipo especial de vírus que só infecta bactérias, tá? Nós vamos estudar também sobre ele nas próximas aulas. Aqui temos também o vírus da gripe, um exemplo de retrovírus, é um exemplo de gripe comum, tá? Não é o Covid-19, que é diferente, a morfologia, os sintomas, a manifestação dele no nosso metabolismo também é diferente. E tem um outro exemplo aqui, o citomegalovírus, que tem DNA e RNA como material genético. Esse vírus aqui foi o que eu acabei de citar para vocês, presente ali no grupo de herpes, dessa doença que é manifestada conforme o sistema imunológico daquele indivíduo está debilitado, ok? E quando a gente fala da ciência, estuda os seres minúsculos, nós também lembramos que a ciência tem história. E aqui abaixo nós temos um textinho que fala um pouquinho dessa ciência, do estudo desses seres minúsculos. Deixa eu ler aqui para vocês. Os vírus são milhares de vezes menores que 1 milímetro, por isso só podem ser vistos com microscópios eletrônicos. Conheça um pouco sobre a história desse fantástico instrumento de observação. Um universo muito pequeno. Nós sabemos que os primeiros microscópios não nos davam essa possibilidade de enxergar esses seres minúsculos. Então, com o passar dos séculos, das décadas, foi se criado, né, foi levantando a possibilidade de criar instrumentos que nos dessem mais acesso de uma maneira mais nítida a esses seres. Então, o microscópio eletrônico, ele nos possibilita avançar, né, estudar detalhadamente cada ser, vírus, bactéria, protozoários e células, ok? Então, ele nos ajuda, é uma ferramenta muito interessante e importante para compreender esses processos e a essência, né, de estudar os seres microscópicos, tá? A vantagem está no aumento da resolução das amostras observadas. O microscópio de luz permite ver a amostra entre 1000 e 1,5 mil vezes maior do que o tamanho real das células e micro-organismos, certo? Então, aqui, depois vocês leiam com mais atenção sobre esse texto aqui, sobre ciência tem história, que é bem curioso. E agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre como os vírus eles se multiplicam,
certo? Vocês já entenderam um pouquinho sobre as características, que são seres acelulares, viram alguns exemplos de vírus, a estrutura, a questão da morfologia, né, da forma estrutural deles, a função de cada estrutura que existe em um tipo simples de vírus. Claro, essas estruturas vão vir diferentes em cada tipo de vírus, porém a função sempre vai ser a mesma, de proteção, de revestimento celular, de alimentação, tá? Mas essas estruturas se modificam, porque os vírus não são iguais, como eu pedi para vocês desenharem. O bacteriófago, a estrutura, a morfologia dele é totalmente diferente do vírus da dengue, do Zika, né, do HIV, são diferentes, tá? Mas o importante é vocês entenderem que as funções sempre vai ser a mesma, tá? Então, agora vamos ver como os vírus se multiplicam, ok? Um dos argumentos para considerar o vírus, apesar de ser celular, como um ser vivo, é o fato dele se reproduzir. Mas como assim? Como isso vai acontecer? Como isso acontece com os demais seres vivos do planeta Terra? Bom, isso pode ocorrer quando eles estão dentro de células vivas. Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Mas o que é isso, professora? São indivíduos, estruturas que precisam estar obrigatoriamente dentro de uma célula, de um ser vivo, para que ocorra a reprodução dele, para que ele se ative como um ser vivo, ok? Então, isso são os parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, só vai ser agrupado a essa característica os vírus. As células que os vírus invadem para fazer suas cópias são chamadas de células hospedeiras. E apesar dos vírus serem diminutos, né, serem minúsculos, eles têm habilidade para causar muitos danos a essas células. Apesar de eles serem pequenininhos, eles causam muitos danos às nossas células. Vamos pegar como um exemplo clássico, o vírus da gripe comum, uma gripe que nós pegamos. Se o nosso sistema imunológico estiver enfraquecido, ele acaba com a gente, nos deixa com o corpo dolorido, dores de cabeça, secreção nasal, dores na garganta, febre alta, e algumas pessoas inclusive vão a óbito por conta de um vírus simples. Nós estamos vendo agora o exemplo do Covid-19, que é um vírus que é um vírus de uma gripe, de um tipo de gripe, que tem causado um dano fora do comum, né, na nossa sociedade e nosso planeta. E isso tudo por quê? Porque os organismos em que eles estão se introduzindo são organismos que estão fragilizados, né, biologicamente falando, estão com o sistema imunológico enfraquecido, debilitados. Então, o vírus, ele é oportunista, como eu já disse para vocês. Então, ele se aproveita dessa célula que está fragilizada para que seja introduzido ali e, através disso, gerar cópias, né, do seu metabolismo mais fortalecidas ainda. Certo? Então, o seu envoltório apresenta uma composição idêntica à composição da célula parasitada. Por isso, eles são fortalecidos. Por essa razão, eles são específicos, ou seja, infectam somente certos tipos de células. Ok? E aqui, nós estamos vendo o exemplo a ilustração de um bacteriófago. Nós estamos vendo aqui na sua morfologia celular uma cápsula de proteína, uma cauda e as fibras, ok? Esse aqui é um dos vírus mais estudados, o que parasita as bactérias, chamado de bacteriófago, que em latim significa comedor de bactérias. Esses vírus apresentam uma cápsula de proteína protegendo seu material genético, seu DNA, uma cauda de fibras que servem para prendê-los às células das bactérias. Então, essas fibras, elas se aderem à bactéria
E a cauda serve para injetar o material genético que está protegido pela cápsula de proteína do bacteriófago, certo? Vamos acompanhar aqui as etapas de reprodução desse vírus, ok? Primeiro, o bacteriófago se prende na célula da bactéria, injeta ali o seu DNA, o seu material genético dentro dela. Segundo, o DNA do bacteriófago usa as estruturas das bactérias para produzir novos DNAs de vírus. Esses vírus vão se multiplicando dentro dessa célula hospedeira, certo? O DNA do bacteriófago usa as estruturas das bactérias, ou seja, as organelas, para produzir novas cápsulas de proteína para o vírus. E a partir daqui ele está se fortalecendo ainda mais. E vai chegar um ponto que novos bacteriófagos nesse momento, são produzidos quando o DNA dos vírus se encaixa nas novas cápsulas de proteína, que foi produzida a partir das organelas que existem nessa célula procarionte, no caso aqui a bactéria, e em seguida a célula da bactéria. Bom, então, como nós vimos agora pouco sobre os bacteriófagos, que só podem infectar bactérias, da mesma forma que muitos vírus só vão infectar células eucarionte, esse vírus só vai infectar células procarionte. E quem são as procarionte? As bactérias, ok? Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir para as doenças causadas por vírus. Todos os grupos de seres vivos podem ter suas células atacadas por diferentes tipos de vírus. Doenças causadas por vírus nós chamamos de viroses. E as mais comuns nós vamos ver agora. Primeiro, gripe e resfriado. É uma das mais comuns, né, de forma mundial, causada por vírus diferentes. Essas doenças são transmitidas por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias. Então, em ambas, os sintomas são coriza, obstrução nasal, tosse, espirro. A febre caracteriza os casos de gripe. Repouso é necessário, uma boa alimentação, a ingestão de grande quantidade de líquidos são indicados no caso de uma gripe ou de um resfriado. O médico ele só vai ser procurado se os sintomas persistirem, ok? A poliomielite também é muito comum. É o vírus que provoca na maioria das pessoas febre alta e mal-estar, mas também pode atacar o sistema nervoso e aí se torna algo mais sério, porque causa paralisia. É uma doença ainda nos dias de hoje muito comum na sociedade. Por quê, professora? Porque muitos pais negligenciam a vacinação das crianças, ainda na fase da sua infância. Não levam, não atualizam, não procuram um posto de saúde para colocar em dia as vacinações, a vacina. E por isso acontece muitos casos, ainda nos dias de hoje, de paralisia infantil. Por quê? É um vírus que ataca especificamente o sistema nervoso é atingido, os lobos cerebrais também são atingidos e um em especial faz com que venha a ocorrer a paralisia, né, do sistema locomotor. Com isso, a criança deixa de andar. Então, é um vírus que pode ser prevenido através da vacinação feita nas crianças. Outro vírus muito comum é o sarampo, catapora, rubéola e cachumba. São doenças transmitidas pela saliva ou gotículas de salivas eliminadas durante a tosse.
tá? Os doentes, eles devem ficar sob cuidados médicos, isolados, como nós estamos agora, em quarentena, digamos assim. Claro que não vai ser 40 dias, mas dependendo também do caso. Sarampo, catapora são doenças que são transmitidas, assim como uma gripe. O sarampo, catapora, rubéola e cachumba, tá? A raiva, ela é uma doença transmitida por mordidas, né, de animais e que estão com o vírus, né, da raiva e que afeta também o sistema nervoso. Quase sempre nesse caso, no caso do vírus da raiva, é fatal. Por isso, a vacinação e o recolhimento de animais abandonados são obrigatórios. Infelizmente, né, gente? A gente sabe que tem muitas pessoas que cuidam de animaizinhos, né? Querem os bichinhos de estimação, mas quando ficam velhos, jogam na rua, abandonam. E não é bem assim. Ou não cuidam no processo de vacinação, de cuidados, porque eles também precisam de cuidados para não desenvolver esse vírus. Então, ao ser mordido por um animal assim, a ferida deve ser lavada com água e sabão e em seguida desinfectada. O tratamento é feito com soro e vacinação antirrábicos. Precisa imediatamente, para o posto de saúde, tomar as vacinas necessárias, tá bom? Outro vírus muito comum é a hepatite, que ela é transmitida pela água e alimentos contaminados com o vírus. O doente ele apresenta inflamações no fígado, é o órgão ali que fica prejudicado, no caso da hepatite, tá bom? A recuperação do doente é feita também por isolamento, repouso e boa alimentação. Em alguns casos, é necessário também até separar alguns utensílios domésticos para que não ocorra contaminação. Outro vírus que é muito comum na nossa região é a dengue. É transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, né? E os sintomas são de febre alta, dores no corpo, nos olhos, cansaço, falta de apetite. Não existe um tratamento específico para essa doença, mas é recomendado que o doente fique em repouso, beba muito líquido e com orientação médica. Tome os medicamentos para dor e febre. E a febre amarela já foi muito comum aqui, mas deu uma pausa, mas agora voltou de novo. Ela também é uma doença provocada por vírus que é transmitido por uma picada de mosquito da fêmea, né? O mesmo mosquito que transmite a dengue. E é muito comum, né, essa enfermidade e típica de regiões quentes, ou seja, nós não estamos imunes da febre amarela, certo? E outro vírus que foi muito comum na década de 70 e até nos dias de hoje também é o HIV, né? AIDS, que infecta as células de defesa, especificamente as células de defesa, ou seja, o HIV ele mexe com o sistema imunológico do paciente, da célula hospedeira, tá bom? Bem, então nós vamos parar por aqui nos vírus, ok? Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre os vírus e as bactérias, mas em específico sobre as bactérias, tá bom? Vou fazer uma pequena atividade sobre esse assunto, sobre os vírus, para fixar o conteúdo e para vocês exercitarem o que nós aprendemos hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Fiquem com Deus e um bom feriado de Páscoa, tá? E que venhamos lembrar sempre daquele que nos ama.